Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar um videozinho para vocês aqui, falar um pouquinho do meu projeto pessoal, essa Audi 80, que eu adquiri. Esse carro estava parado na rua fazia mais de 5 anos. Então esse é o resultado que eu estou mostrando para vocês hoje. Mas eu queria fazer um videozinho, desculpe a cara de condenado aí, que eu estava trabalhando, tô meio cansado. Eu ia fazer esse vídeo ontem, mas choveu, acabou sujando todo o carro. Então fiz uma parte de um pedaço do vídeo rodando também. Mas eu vou mostrar o carro para vocês e falar um pouco do projeto, o que aconteceu, de onde surgiu essa Audi aqui. Bem, essa Audi aqui é uma Audi 80. Eu sempre quis ter uma Audi RS ou uma RS2, mas como vocês sabem, é algo meio inalcançável aqui para nós no mercado brasileiro, mesmo porque é muito raro e é muito caro. Então eu tinha encontrado uma 80, porém ela era 4 cilindros, que usa a mesma mecânica do AP, né, do Santana. Na verdade não é a mesma mecânica porque o câmbio não é igual, né? O câmbio, a parte de homocinética, de suspensão é diferente. Mas o motor é o AP 2.0 com o câmbio diferente, o câmbio da Audi mesmo. E aí eu queria ter esse carro, tentei comprar essa Audi 80 2.0, mas acabei não conseguindo. No final das contas eu encontrei essa bastante tempo depois, né? Recentemente, faz 3 ou 4 meses, vai fazer 4 meses que eu tô com o carro. E aí parei, esse carro estava abandonado na rua. Quem assiste meus vídeos sabe que eu fiz um vídeo dela logo que eu peguei. 5 anos parado na rua, no tempo, sol e chuva, e tinha sido pintada de preto fosco. Quando eu parei, eu pensei que ela estava até sem mecânica, que a frente estava bem alta, os 4 pneus estavam podres. Mas ela estava inteira no lugar, vidro, lanternas, faróis, as rodas, que foi o que me atraiu no carro. Ela tinha tudo de acabamento do jeito que vocês estão vendo aí, as borrachas, os vidros, as lanternas. Então eu conversei com o cara, mas aí de início eu não tinha como comprar esse carro sem estar me desfazendo do Corsa. Acabei conseguindo vender o Corsa em um dia. No dia seguinte eu fui buscar esse carro. A gente arrastou esse carro na corda pra cá. Um dos pneus ele já veio, chegou só na roda, que estourou tudo muito podre. E comecei a mexer no carro. Esse carro ele tinha sido mexido na injeção original dele. Eles retiraram a central de injeção original e por causa do problema do código da chave, pelo que eu percebi, era isso que tinha acontecido. Tinha uns papéis dentro do carro, umas instruções de como adaptar uma coisa ou outra. Então para mim deu um problema no módulo imobilizador do carro. E aí começaram a mexer e tiraram a central original. Fizeram meio que uma gambiarra, cortaram o chicote. Então o carro não tinha como voltar originalmente com a central original. Eu peguei e coloquei uma FT300 no carro para gerenciar a injeção e a ignição. Pus o carro para funcionar e o meu medo era que um carro com 5 anos parado, ele poderia ter qualquer coisa, né, de mecânica, de defeito, né? Então o cara falou que não, que o carro estava andando, que enfim, né, que o problema era só mesmo a injeção. Então eu fui na confiança e pus o carro para funcionar. Mas naquela ânsia de ver o carro funcionar e tudo mais, eu acabei colocando o carro para rodar sem trocar todas as coisas que tem que se trocar, mangueira, correias, né? E no final das contas a correia dentada estourou. Eu tive problema, empenaram as válvulas, eu tive que fazer. Então eu refiz toda a parte de cabeçote, troquei as juntas. Já dei aquela verificada no motor, que tá muito bom a parte de baixo do motor. As mangueiras todas elas estouraram. E esse carro ele tem umas mangueiras que passam por baixo lá na frente, no virabrequim, na polia, né? Então eu retirei essas mangueiras, que eram uns tubos de metal que estavam todos enferrujados, todos podres. Se encostava nele, apertava, eles já quebravam. Então virou um apesão agora. Tem 2 mangueiras, a que entra e a que sai do radiador, e as mangueiras do reservatório só. As mangueiras do aquecimento eu retirei também, porque estava tudo podre, tudo arrebentado. E eu consegui instalar essa FT300 comandando a ignição original, as bobinas originais. Ali tem o amplificador de sinal original. E aí tem um funcionamento liso, perfeito. Estou andando com ela no álcool. Originalmente ela tem uma taxa de 10
10 ponto alguma coisa para 1. Então eu tô andando com ela no álcool. Só preciso mesmo agora recolocar, que eu tinha colocado um injetor de partida frio aqui, um injetor de gasolina, mas eu tirei porque ele estava muito velho, ressecado e já estava dando vazamento. Então só tem esse problema aí, até com um injetor manual aqui de gasolina para pegar de manhã. Mas o ar-condicionado eu precisei retirar, tá? Eu retirei, como vocês podem ver, tá sem aqui sem o radiador do ar-condicionado, né? O condensador. Porque eu tinha dado uma carga de gás, o ar gelou, porém o ar vazou muito gás lá para dentro. Dentro do carro você ficava até passei mal dentro do carro, porque quando deu a primeira carga, ele gelou bem, mas no dia seguinte já não gelou. Eu dei a segunda carga e verificamos vazamentos, que tinham aqui na frente alguns vazamentos, mas tem vazamento lá dentro. Então, como eu não desmontei a parte interna do painel, do carro e tudo mais, eu optei por retirar o ar-condicionado. E é um carro que tá tudo guardadinho, bonitinho. Futuramente, se eu quiser colocar o ar-condicionado de volta, é só colocar o condensador aqui, as mangueiras. É um carro que ele é bem baixo à frente dele. O cárter, a tampa do cárter lá embaixo, que na verdade não é uma tampa de um cárter, é um cárter, mas é como se fosse um cárter seco. Ele fica bem avançado. Você abrindo aquela tampa do cárter, você não tem acesso ao virabrequim, você não consegue ver nada, porque ele é bem avançado, ele é para frente do motor, né? Então eu acabei tendo problema também com isso, porque qualquer coisinha ele dá aquela lambidinha no asfalto, no chão. Se você passar muito rápido numa lombada, essas lombadas nossas aqui são todas fora de padrão, né? Então você acaba batendo o cárter e fez um furinho. Eu retirei, dei aquela reforçada por dentro, enfim, ficou legal. Tá em ordem, mas ele é um carro que, se você marcar, ele dá a lambidinha. Suspensão foi feito praticamente tudo aqui na dianteira. Eu coloquei os 2 amortecedores, encontrei 2 amortecedores a gás para colocar aqui na dianteira. É o mesmo do Santana Quantum, tanto os dianteiros quanto os traseiros, porém eu coloquei uns a gás. Freios, na época que eu peguei também, eu acabei dando passo nos discos, revisei todo o freio. E isso aí, bateria que não tinha, foi colocado nova, reservatório, que não é original do carro, aquele reservatório, mas como já estava aqui bem adaptadinho, então ele permanece aí. É um carro que não é, para os puristas, não é um carro exemplar, né? Mas ele é um belo de um raro exemplar nacional aí, né? Que poucas pessoas conhecem esse carro. Então é uma Audi 80, porém a minha vontade era deixar toda ela S2, né, com kit de rodas. Falar um pouquinho sobre a tração 4. Esse carro ele não tem tração 4, a 80, só realmente a S2 e a RS2. Mas esse carro ele tem originalmente 150 cavalos no V6. E você percebe que é um carro que ele tem muito chão. É um carro que ele não distraciona, é um carro muito... Até em curva mesmo ele tem muito chão. E depois que eu instalei a Fulltech com álcool, ele deve estar beirando os 200 cavalos, porque eu já andei com esse carro e ele, qualquer pisadinha, ele é muito louco. Ele é um carro muito forte. E andei com pessoas que têm carro mais potente, inclusive falaram para mim, esse carro não tem só 150 cavalos. Então o que acontece? Mesmo assim ele não distraciona. Então é um carro que, se você for comparar com a versão S2 mesmo, que tem 220 cavalos, se não me engano, é um carro que nem tem necessidade de ter a tração 4 nessa versão, né? É óbvio que se você mexer numa S2 ou numa RS2, deixar ela com mais de 500, 600 cavalos, aí você tem necessidade, você aproveita a tração 4. Nesse caso aqui, ela é dispensável. Para mim aqui, o funcionamento do carro, o uso do carro, você pode pisar o quanto for que ela não distraciona, tá? É um carro muito bom de tração, muito bom de chão. Vou mostrar para vocês aqui o interior, os forros de porta. Foi tudo desmontado, refeito. Esses bancos eu tive que... São os bancos originais, então o couro tá bem ressecado. Tem partes do couro que trincou. Mas como vocês podem ver, não é um carro feio, não é um carro velho. É um carro bem conservado até. O teto dele e as colunas eram cinza, eu pintei de preto, porque o teto estava muito manchado, cinza muito manchado. Eu pintei ele de preto, ficou bem legal, gostei do resultado. Toda a parte elétrica funciona. Eu ainda não consegui fazer funcionar o alarme dele do infra. Eu fiz o controle funcionar, a chave, mas ainda não consegui fazer
o alarme funcionar aqui, o acionamento pelo infra. O alarme em si está funcionando. Se você trancar o carro e abrir a porta, forçar a abertura da porta, ele fica piscando e tal. Esse é o painel do carro. Eu arrumei ali uma miniatura de RS2 e eu tenho uma miniatura dessa aí igualzinha, só que eu pintei de preto para ficar igual ao carro. Aqui está a FT300. O carro ele tem ar digital, né? É um carro que pro ano dele 96 funciona tudo certinho. Pro ano dele 96, 95 é espetacular aí os opcionais que esse carro tem. O banco é elétrico, manual. É difícil você achar essa versão aqui V6 manual. E eu particularmente gosto do painel desse carro, que é igualzinho da S2 e da RS2. Porém esse carro ele tem o fundo preto. Eu prefiro no fundo preto. Se eu tivesse uma S2 ou uma RS2 que tem o fundo branco dos mostradores, muito provavelmente eu compraria um desse carro para adaptar lá, ou pintaria eles de preto, porque eu prefiro no preto. Então vamos dar uma voltinha? Matheus, você segura aqui? Cadê o Matheus? O Matheus fugiu. Ah, já fez amizade com o cachorro aí? Cuidado, hein? Entra aí. Fez amizade com o cachorro, eu já quero ir embora já. Você pode segurar um pouquinho mais longe? O GoPro ela abre, né? Então você pode segurar. Isso, bem perto. O acerto da Fulltech, a instalação foi toda eu que fiz. Bem simples, na verdade. O chicote estava bem bagunçado. Eu fui cortando, picotei tudo, tirei tudo fora. E fui colocar. Praticamente ficaram só os conectores dos bicos, da bobina, sensor temperatura. E aí eu vim refazendo o chicote todo bonitinho e trouxe pra cá. De início, o cebolão do radiador é o que estava comandando o acionamento da ventoinha. Mas como as mangueiras estavam estourando, eu fiquei com medo. Então eu coloquei a Fulltech para gerenciar isso também. Ela aciona com 90 graus e desaciona com 87. Eu estou bem conservador nessa temperatura. Hoje eu posso até aumentar isso, mas maior temperatura, maior pressão. Eu estava com medo das mangueiras, agora não tem mais esse problema. Eu vou até aumentar, porque eu estou andando com álcool, o carro trabalha bem frio. Mas vamos dar uma voltinha? Vamos lá. Esse carro tem um som maravilhoso. O som de escape dele é espetacular. Ele sai dos dois lados do motor, 3 cilindros de cada lado, vem junto aqui no meio. Aí tem um catalisador, fica bem aqui embaixo. E depois vai diretão até o fundo. E no fundo tem uma ponteira dupla só, não tem nem JK. Tem só uma ponteira dupla. Mas é um ronco maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Dá uma voltinha só para vocês sentirem o que é o carro. E é aquela coisa, né? Tomar cuidado com a frente dele, que a frente dele realmente ela pega. Dependendo do jeito que você passar a velocidade, ela pega. E não é que ele seja baixo, ele não é baixo a frente, mas como ele é pesado, então você passou rápido demais na lombada, quando ele sai da lombada ele dá aquela pegadinha. Que planos que eu tenho para esse carro? Na verdade esse carro é para ficar para ele, né? E o Corsa ia ficar para ele, mas aí apareceu essa oportunidade e eu acabei. Esse é bem melhor que o Corsa, né? Então a intenção é ficar um carro que futuramente a gente vai fazer mais coisas. Futuramente a gente vai mexer a suspensão, deixar a suspensão bem firme, dar uma abaixadinha, deixar ela bem esportiva. Trocar esses para-choques, né? Principalmente o dianteiro. O dianteiro eu tive que refazer todinho. Tava todo quebrado de fibra já. O cara já tinha feito uma adaptação na fibra, enfim. Preciso repintar o capô. O capô tinha um buraco muito grande no meio. E eu pintei o carro e fiquei com preguiça de remover tudo aquela massa e desentortar a lata para poder acertar o capô. Então eu só cobri o buraco com massa e pintei. Mas eu preciso refazer esse trabalho no capô. Mas é um carro que, olha, forte, tem torque. Eu não sei originalmente, eu já escutei pessoas reclamarem dele em grupos, né, de Audi, que esse carro
V6 ele não tem torque, ele é fraco. Mas no meu caso aqui, como a minha experiência com ele desde sempre foi com a FT e rodando no álcool, eu vou falar pra vocês, eu garanto que o carro ele fica forte, ele fica com torque. Você anda em quinta a cidade toda e ele fica forte. Na hora que você pisa, ele vai mesmo, ele levanta a frente. Até parece que ele é 4x4, porque ele não distraciona, ele manda pras rodas, levanta a frente e vai, sabe? É coisa linda mesmo de ver. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar pra vocês, falar do resultado final do carro. Aqui no painel eu tive que tampar, porque o tabelier tava muito... O tabelier tava todo torto, né? De ressecado, tinha uns trincos já também. Então eu tive que pôr uma chapinha de metal, parafusar, puxar, pra ele alinhar, né? Vai ficar mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Pra ficar nesse jeito aí eu tive que puxar muito. E pra poder pôr esse curvinho por cima pra cobrir, pra não colocar curvinho em tudo, fazer um trabalho muito... Então assim, maquiei pra não ficar feio, mas gostei do resultado, ficou bom até. Ficou legal. O carro não é um carro duro, é um carro macio, bem macio mesmo. Lembra bem o Santana, de suspensão, de balanço, né? Ele lembra bem o Santana Quanto tal, que é um carro que ele tem um curso. Ele tem um curso de suspensão longo e ele é macio. Ele é um carro confortável. Já fiz uma viagem curta com ele e dá sono, é uma barcona. Lá atrás o espaço é maravilhoso, o espaço para quem senta lá atrás, sem espaço para as pernas, enfim. É bem gostoso de andar lá atrás. Vou dar uma aceleradinha aqui para vocês escutarem o mundo. Vou parar de falar. E ele é o seguinte, ele tem ele tá apitando aqui porque eu troquei o cebolão do óleo. E ele mostra no computador de bordo ali combustível, é tudo animado ali, né? O indicador do computador de bordo dele é animado. O olhinho fica pingando, é mó barato. E eu troquei o cebolão do radiador, coloquei do AP. Mas o do AP não é a pressão correta. Esse carro ele trabalha com uma pressão de óleo bem alta. Então ele acaba confundindo ali. Quando gira o motor, ele dá o aviso de que tá sem óleo. Mas não é que tá sem óleo, é que a pressão... do óleo que ele trabalha é muito alta. Então o do AP, quando você liga o motor, ele acaba chaveando, fala que tem óleo, mas quando você acelera ele fica loucão, acho que é muita pressão. E aí o interruptor de óleo lá, ele para de funcionar. Mas pessoal, era esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês, mostrar o carro, falar do carro, que eu terminei, entre aspas, o carro, tô usando o carro já, mas acabei não falando do carro pra vocês. Então era isso que eu queria fazer, já tá escurecendo, e mostrar o resultado final do carro e tal. Mas tá aí, ó, deu uma escurecida, dá pra vocês verem aqui o painel, é bem bonito o painel, ó. Ele acende todo vermelho. Hoje eu abri isso aqui pra poder tirar o aviso do airbag e do ABS ali, que não funciona mais, né, nem o airbag nem o ABS. E aí eu tirei pra não ficar a luz acesa de advertência aí. Ô Matheus, você dá uma aceleradinha lá? Vai você lá filmar o escapamento? Coloca de lado do escapamento assim, que eu vou dar umas aceleradinhas assim. Deixa eu ver. Então é isso aí, pessoal. Esse era o videozinho que eu queria fazer pra vocês, mostrar o carro, falar um pouco sobre o carro, que eu não tinha falado nada, tinha mexido. Esse carro foi eu que pintei, esse carro em casa. Ficou uma pintura, pra quem é aí pelo preço, ficou sensacional. O carro tem um brilho bom, enfim.
Era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês, apresentar a minha Audi 80. E quando eu conseguir fazendo atualizações nela, eu vou mostrando para vocês de novo também, ok? Pessoal, muito obrigado. Não deixe de assinar, não deixe de compartilhar. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!